Olá, turma! Tudo bem? Vamos dar seguimento aqui ao nosso curso Gramática para Passar. E agora vamos falar sobre a conjunção. É uma classe gramatical invariável. Nos blocos anteriores falamos ali sobre a preposição. Agora eu preciso falar com vocês sobre a conjunção, porque a conjunção, diferente da preposição, a conjunção liga orações, estabelece ligação entre orações. Lembra que eu falei que a preposição estabelecia ligação entre palavras? Agora, a conjunção estabelece ligação entre orações, estabelecendo uma relação de sentido. Em relação à conjunção, nós temos as conjunções coordenativas e temos as conjunções subordinativas. Eu não vou falar de oração subordinativa. Não, ainda não. Mais à frente falaremos disso. Por hora, eu só quero que você compreenda comigo cada uma dessas conjunções e eu vou comentar algumas conjunções com vocês já hoje. Então, olha na tela. A conjunção, turma, coordenativa. Primeira coisa que nós temos que realmente conhecer aqui em relação a elas é que a conjunção coordenativa, ela marca para nós independência. Quer dizer, as orações ali estarão independentes. Então temos uma independência. O que você pode afirmar aqui, ó, em relação às coordenadas, é que nós vamos encontrar no texto um vínculo semântico, uma conexão. Nós temos um vínculo semântico. Então, as conjunções coordenativas estabelecem vínculo semântico. Apenas isso, apenas uma conexão. Por exemplo, ó, eu posso dizer assim, ó, eu estudei e passei. Pronto. Estudei e passei. Ó, eu estudei e passei. Tá vendo que o E, ele está estabelecendo a conexão? E eu posso ler as duas orações assim, ó, isoladas. Estudei. Passei. Ou seja, elas são independentes. Mas quando eu uso o E vai estabelecer um vínculo, uma conexão entre as orações. E isso acontece quando eu falo de conjunções coordenadas. As coordenadas elas estão lado a lado, estabelecendo conexões. Mais à frente, você vai ver que algo aqui vai ficar muito interessante. Quando eu começar realmente a estudar essas orações com você, lá na frente, eu vou até falar também sobre paralelismos sintáticos. E aí, eu já até recomendo aqui que você, além de estudar conjunções comigo, claro, se for cair na sua prova raciocínio lógico, estude raciocínio lógico pensando na língua portuguesa. Faz muito sentido. Eu gosto muito aqui, por exemplo, das aulas do nosso amigo Josimar Padilha, nosso professor de raciocínio lógico aqui do Gran Cursos Online. O Josi, eu chamo de Josi, né, tem intimidade. O Josi, quando ele ministra, por exemplo, a aula lá dos conjuntos, teoria de conjuntos, ele gosta muito de falar sobre a língua portuguesa. Olha que bacana. Acho muito interessante marcar esse assunto, tanto a língua portuguesa com raciocínio lógico. Então, já começa a estudar aqui pensando lá no raciocínio lógico. Mais à frente vamos falar disso. Olha na tela. Então, eu tenho as conjunções que são coordenadas, que são independentes, marcam a independência. Agora, a subordinativa, ela tem já o quê? Ela tem uma dependência. Então, elas vão marcar dependência, porque uma oração vai depender da outra. E quando eu falo em conjunções subordinativas, que marcam essa dependência, nós temos aqui, turma, dois tipos de conjunções subordinativas. Elas podem ser subordinativas adverbiais. Podem ser subordinativas adverbiais ou podem ser subordinativas integrantes. Então a conjunção subordinativa ou ela é adverbial, ou ela é uma conjunção integrante. Aí na conjunção integrante tem aquela história lá do que pode ser conjunção integrante, o se. Então a gente vai ter que analisar aí nesse caso. Mas por hora fique tranquilo. Só quero mostrar para você a conjunção subordinativa. Por isso que eu falo, ó, é uma conjunção subordinativa adverbial, que aí essa adverbial ela pode ser o quê? Pode ser de várias coisas, ó. Pode ser uma causal, pode ser uma concessiva, pode ser uma condicional, enfim, etc, né? Então você pode ter aí, por isso que às vezes o menino até assusta. Olha, quando eu falo, olha, aqui temos uma conjunção subordinativa adverbial causal.
o candidato chega a assustar, né? E por isso que é legal essa base aqui inicial, né? Temos uma conjunção subordinativa adverbial concessiva. Então, é por isso que eu quero falar de conjunções. E aquela informação que eu sempre comento, igual eu falei da preposição, que não tem função sintática. A conjunção também não tem função sintática. Isso é importante para nós. Conjunção não exerce função sintática. Tudo bem? Conjunção não tem função sintática. Legal, então comentei aqui rapidinho com você. Olhe na tela, porque agora eu vou mostrar algumas conjunções, que são aquelas conjunções que mais costumam ser cobradas em prova. São conjunções que, no meu ponto de vista, caem bastante. Professor? É claro. Olha aqui comigo, por favor. Observe. Por que essas conjunções caem em prova? Com quanto, por quanto, contanto que, portanto, entretanto e enquanto. Por que elas caem em prova? Você já percebeu? Professor, são todas terminadas em anto, 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 anto. É isso mesmo. E como é que o examinador gosta de perguntar? Vai perguntar se eu posso trocar com quanto, por quanto, por portanto. E aí eu realmente posso me perder aí. Eu tenho que saber o significado de cada uma delas. Vamos lá na tela? Eu não vou falar de oração não, só quero que você realmente comece a conhecer algumas conjunções. Lá na frente nós vamos falar mais delas, tá? Mas lá na frente. Então, olha só, o com quanto, turma, é igual ao embora. Com quanto, embora, apresenta o mesmo sentido. Que é um sentido de quê? É um sentido de concessão. A concessão que é uma contrariedade. A concessão que é uma oposição. Já o porquanto é igual ao porquê. Por quanto e porquê. Depende agora muito do texto, né? Porque dependendo do texto, nós podemos ter uma causa ou ter uma explicação. Professor, eu posso colocar também o pois? Pode colocar o pois também. O pois também vai entrar aqui nessa história, né? Então, pois, pode ser causa, pode ser explicação. Já o contanto que é igual ao caso, é igual ao se, né? O se que faz o nosso coração bater mais forte, lembra? Então, aqui eu já tenho uma ideia o quê? Condicional. Eu passo a ter uma condição. Vamos anotar aqui? Condição. Então, deixar anotado aqui a nossa condição. Eu não vou conseguir colocar o cedilha aqui, porque ficou muito baixo, mas tudo bem, você entende aqui esse meu C com cedilha, né? Pronto, consegui colocar um pedacinho aí de cedilha. Legal, então temos uma condição. Cabe lembrar o seguinte, ó. Cabe lembrar que para ter condição, valor condicional, você precisa enxergar dentro do texto um valor hipotético. Só haverá condição se você identificar dentro do texto uma hipótese. Só há condição se houver dentro do texto um valor hipotético, tá? Continue. O portanto, turma, é igual a um logo, é igual a um por isso. Eu sei que você está aí pensando, professor, o destarte, deixa eu colocar o destarte, é melhor, né? Por isso, cabe também. E o destarte? Destarte é uma conclusão, né? Então, portanto, logo, por isso, destarte trabalha com uma ideia conclusiva. Destarte significa desta arte, desta forma. E cai em prova? Cai em prova. Eu percebo que eu coloquei o logo para você na ideia da conclusão, mas tem que ficar atento, porque o logo pode aparecer na ideia do tempo. CESP vai te sacanear. Então, você vai olhar para o logo lá, mas você vai ler o texto. Peraí, vamos ver se esse logo é conclusão mesmo, porque o logo pode ser tempo. Pode aparecer como tempo. O destarte, se você quiser, você pode usar, por exemplo, na sua redação. Fica interessante usar um destarte na redação. Sim, no momento que você for concluir o texto, você colocar um destarte. Em vez de entrar com portanto, com então, usa o destarte. Destarte, desta forma, uma conjunção conclusiva. Sabe a prova TCU, certa vez? Eu me lembro que a prova do TCU perguntava se eu poderia trocar o destarte pelo contudo ou todavia. Eu me lembro de uma aluna minha, aqui em Brasília, aqui na Asa Sul. A minha aluna me encontra no dia seguinte, após a prova do TCU, e fala: professor, eu me lembrei do senhor ontem durante a prova. E eu fiquei contente. Aí ela falou assim, isso foi lá em 2015. Ela falou assim: ô professor, caiu destarte. E eu me lembro que o senhor comentou durante a nossa aula, isso no presencial.
Aí eu fiquei feliz e ela falou assim pra mim: professor, mas você não vai acreditar. Eu não lembrei o que significava. Poxa, eu olhei pra ela e falei assim: você deveria ter revisado a aula, né? Não adianta só assistir a aula, você tem que revisar. Precisa revisar, precisa treinar, tá? Só passa em concurso quem faz questão, quem treina. Você tem que treinar, tem que fazer questão, tá? Então, ela não erra mais, eu te garanto. Ela, nunca mais na vida dela ela vai se esquecer do que significa destart, que é um valor conclusivo. Agora acompanhe na tela, porque o entretanto já é igual a um mas, ao porém. Ó, e não vai falar mas não, pelo amor de Deus, que dá uma ideia adversativa. Vou colocar aqui, ó, é uma adversidade, uma ideia adversativa. Então aqui, ó, aqui eu até percebo alguns seres humanos, eu não sei se já aconteceu com você, mas está lá conversando com você e no meio da conversa a pessoa para. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, já ouviu, com certeza, ó. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, disse todas as conjunções de natureza adversativa. A adversidade é uma contrariedade. Agora, olhe na tela, porque você deve estar se perguntando: professor, mas o conquanto é concessão que é contrariedade. É verdade. Só que aqui eu tenho subordinação, e aqui eu tenho coordenação. Por hora eu só quero que você decore, tá? Depois eu vou mostrar a diferença entre eles em contextos de reescrituras. Mas por hora só decore. Um é concessão, né? A concessão, que é subordinação, e a adversidade, que é coordenação. Agora, enquanto é idêntico a um quando, mais ou menos, né? A ideia do quando, que trabalha para mim com uma ideia de tempo. Eu vou fazer algumas questões com você das mais variadas bancas aqui agora. Eu quero que você treine. Mas, mais uma vez, peço a você que tire um print dessa tela e que você decore essas conjunções. É isso mesmo, decorar essas conjunções iniciais aqui. É um começo, tá? Estão todas aqui? Claro que não, só uma parte. Mas tudo na vida tem um começo. Então, se você não sabe nenhuma delas, já começa por essas daqui, que terminarem em anto, porque são as mais parecidas e são as mais cobradas em provas. Vamos aqui à questão 38, que disse assim: embora as esculturas ficassem longe do público, elas foram vistas por artistas que visitavam Picasso. Sem prejuízo da correção e do sentido, o elemento sublinhado acima pode ser substituído por... Bom, o embora, que é uma concessão. Em qual das alternativas eu posso trocar? Professor, tô na dúvida, professor. E o candidato fica na dúvida entre o porquanto e o conquanto. Aí tem um apesar de ali. Ei, tem um a despeito de. Nossa, professor. Letra D. Professor, mas peraí, vamos com calma. O porquanto, eu sei que ele é causa ou ele é explicação. Vai depender do texto. Tá bom. Professor, o contudo mas, porém, contudo. Ah, o contudo é a diversidade. Diversidade. Tá, professor, tudo bem. Mas a B e a E são concessivas. São. Só que é um detalhe. São locuções. E não são locuções conjuntivas, são locuções prepositivas. É, locução prepositiva. E ambas trabalham com a ideia da concessão. O que acontece? Se eu resolver usar o apesar de ali dentro do texto, eu vou ter que colocar assim, ó. Tanto faz o apesar de, fica certo, mas vai ter que mexer no texto. Tanto faz o apesar de ou a despeito de. Eu vou ter que colocar assim, ó, apesar de as esculturas ficarem longe do público, tá vendo? Então eu vou ter que mexer no texto aí, ó. Vou ter que mexer na construção, porque o apesar de vai reduzir. Então aqui, ó, eu vou ter que colocar o verbo no infinitivo. Então requer cuidado aí nesse caso, tá? A única que você pode trocar aqui sem fazer nenhuma modificação contextual é o conquanto, que trabalha com essa ideia aí, que é a ideia de concessão igual ao embora. Por isso que a letra B é a sua resposta perfeita. Mas realmente, o candidato fica na dúvida ali na letra B, ou talvez, quem sabe, até na letra D. A despeito de. Eu já falei disso aqui com você no nosso curso, que são valores
concessivos. Mas são locuções prepositivas, tá? Ficaria adequado, mas eu teria que mexer no texto. Então, questão 38, letra D, é a sua resposta. Vamos à questão 39, que disse assim: o sentido original do texto seria mantido com a substituição do conector posto que, por embora em a casa em que morava, assombrada como a nossa, posto que menor, era a propriedade dele. Posto que é uma concessão, tá vendo? Aí eu tenho que realmente decorar os conectores. Eu posso trocar por embora? Pode sim. É uma questão 39, é uma questão correta. 40. O termo mas corresponde a qualquer um dos seguintes, ó. Eu posso trocar o mas pelo todavia, pelo entretanto, pelo no entanto e pelo conquanto? Não. Por que não, professor? Porque o conquanto é uma concessão. Aí tá vendo como é que é uma questão que acaba sendo... É fácil, mas acaba sendo maldosa, né? Por quê? Porque o que ele faz? Ele mexe com o seu psicológico. Mexe. Claro que mexe. Durante a prova. Imagina lá. Aqui não. Nós aqui trabalhando junto, nós estamos trabalhando junto, é tranquilo. É diferente. Agora o clima de prova é um outro clima. Você tem que treinar em casa. Porque lá na hora da prova, você vai falar assim, professor, cabe o todavia, cabe o entretanto, cabe o no entanto. Aí na hora você fica na dúvida, e com quanto? Ah não, mas todavia, entretanto, no entanto cabem? Aí você confunde com contudo, aí você fala assim, não, cabe, acho que cabe sim, tá certa a questão. Tá vendo? Mexe com o psicológico. Porque você fala, você pensa assim, se todas aqui são, não é possível que ele vai errar na última. E é na última que ele é. É sacanagem, né? Maldade. Tem que ficar atento a essas questões. Olha na tela, questão 41. Diz assim: a ideia introduzida pela conjunção porquanto poderia ser expressa também por conquanto. Nossa, professor. E na hora, você fica na dúvida, porque fala o quê? São parecidas, né, professor? Mas o sentido é diferente. Errado. Eu marquei errado aqui? Marquei 41. Então, 41 é errado também. Por quê? O porquanto é uma causa. Nesse texto aqui vai ser até causa. E o conquanto é uma concessão. Então, claramente eu não posso trocar. Não dá para você substituir um conector pelo outro. Porque se você trocar isso, tem uma alteração de sentido dentro do texto, né? Então, tem que ficar atento aí. Vamos agora à nossa questão número 42, que foi aquela que eu comentei com você sobre a minha aluna aqui em Brasília, né, do curso presencial, que disse assim: constata-se, destarte, que os textos legislados e escritos eram melhores depositários do direito e meios mais eficazes para conservá-lo. Pessoal, acabou aí. Tá bom. Dá para trocar o destarte por contudo ou todavia? Não, porque o destarte aqui é uma conclusão. Ele está concluindo, ó. Ele concluiu o quê? Ele concluiu que os textos legislados escritos eram melhores depositários do direito. Então acaba entrando aí numa ideia conclusiva dentro do nosso texto. O que torna esse item aqui um item errado, tá? Porque contudo e todavia trabalham com uma ideia adversativa. Então pronto. A nossa intenção aqui, turma, foi apenas comentar com você as conjunções inicialmente, mas nós ainda vamos estudar aqui, observe bem, nós ainda vamos estudar as orações subordinadas mais à frente, não agora, tá? No nosso próximo bloco, eu vou concluir aqui, porque eu quero concluir o assunto. No próximo bloco eu vou falar com vocês o pronome demonstrativo. E tem coisa legal lá. Tem coisa legal para falar com você sobre o pronome demonstrativo. Por isso, eu quero que você venha comigo continuar estudando. Até já, um forte abraço, um abraço do lucas lemos.pro.